Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio. Esse é o 11º episódio. E estamos aqui com André Heverson. Olá, muito obrigado. Estamos aí mais uma vez. Meu nome é Frank William e eu sempre tenho aqui uma mensagem e um pedido para você. A mensagem está em Gênesis capítulo 26, que diz que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, você é perfeito. Então, coloca isso na sua mente. Você nasceu para ser um vencedor. O meu pedido é que você, enquanto nós estivermos aqui apresentando o nosso convidado, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e contribua com a gente aí, seja abençoado com essas entrevistas. Vamos apresentar o nosso convidado aqui. Eu quero agradecer a participação do André, dos meninos aí. Deus abençoa. Vamos lá. Ele é casado com Helena Simões Matias Junqueira, pai de 3 filhos, Luiz Carlos, Alina e Karina. É político, advogado e professor. Estou falando do ex-prefeito de Tangará da Serra na gestão 2013 a 2020, Fábio Martins Junqueira. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Eu fico feliz de entrevistar, assim, autoridades, né? Autoridades, né? E inclusive, eu pedi pro André a biografia dele, por questão de apresentar, né? Me mandaram um livro, literalmente um livro. Caramba, eu li ele, as partes que ele me mandou. Teve que resumir. Sensacional, sensacional. Muita história, muita história. Parabéns pela história. Eu acho que ali ficou só até 2012. Sim. Faltou Faltou coisa aí. Eu quero começar com uma pergunta. O Fábio, que é ex-prefeito aqui de Tangará da Serra, pode nos contar como foi sua trajetória antes de se tornar um prefeito? Eu iniciei a participar na política por volta de 78. Acompanhando o vice-prefeito de Tangará, que era do diretório do PDS na época, um partido novo que tinha sido criado na ocasião, e comecei a participar mais no plano de diretório político, mas acompanhando o vice-prefeito. E, em 1981, ele veio a falecer. E morávamos num distrito, o Distrito de Progresso, e quando faleceu o professor Pedro Taiano, houve uma espécie de assunção de responsabilidades espontâneo ali no distrito. O distrito, você veja que não havia asfalto daqui lá, era complicado, né? Na época. A Tangará tinha muitas comunidades rurais, 20% da população era urbana, mas 80% da população de Tangará era rural. Muitas chácaras, né? Sítios, fazendas, né? Comunidades rurais. E Progresso, então, era uma pequena comunidade e que centralizava algumas outras comunidades, que as estradas chegavam ali. Estrada da Boa Vista, do Bezerro Vermelho, da Gleba Amor, do próprio Joaquim do Bocha, Cantagalo, né? Enfim, aquelas estradas chegavam ali. Era o primeiro ponto onde havia um comércio, onde havia, às vezes, algum atendimento farmacêutico, alguma coisa assim, né? E eu acabei, então, assumindo. Meu carro chegou a ter uma época que o único carro que havia na comunidade era o meu. Então, esse carro, logicamente, que serviu para socorrer muitas pessoas, né? Era táxi e ambulância ao mesmo tempo. Ele só não era táxi, porque táxi você tem contrapartida, né? Não tinha cobrança. Né? É verdade. Mas e depois, então, na primeira eleição após esse evento, porque a Tangará emancipou em 76, teve eleição no final de 76 e o município se instalou em 77. A gente comemora o aniversário da cidade antes da instalação, né? É mesmo? Interessante. Porque Tangará, a lei, o plebiscito foi feito em maio e a lei que sancionou a criação de Tangará é do dia 3 de maio, 76. Em novembro, eleição. As eleições naquela época eram 15 de novembro. E a posse de prefeito, o mandato iniciava em 1º de fevereiro.
Então, quer dizer que, eleita a dona Thaís e os vereadores, a instalação do município foi acontecer em 1º de fevereiro. E nesse caso, quando estava terminando o mandato, eu já fui candidato, né, na 2ª gestão, né, em 82. Aí fui candidato, o mandato era de 4 anos, foi prorrogado por 2, para haver a coincidência dos mandatos. Era um plano do Congresso e governo federal na época, para coincidir, para ter uma eleição só, diminuir o intervalo das eleições. Porém, então, ficou sendo um mandato de 6. De 6? De 6, foi o mandato da dona Thaís. Quando aí teve eleição, que elegeu o prefeito Porfírio, o Congresso tinha feito uma nova lei para coincidir os mandatos. De novo, voltar a ter coincidência. Então, naquela eleição de 82, coincidiu. Você votava para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador. Foi a primeira eleição para governador depois do período militar. Do regime militar, né? Isso. Aí foi a primeira, em 82. E para senador também, né? Uma das vagas de senador era eleito diretamente, né? Então, era uma eleição geral e os mandatos coincidiriam no projeto anterior. Mas aí mudaram novamente para coincidir. Então, os mandatos federais, mandatos de 4 anos. E o mandato de prefeito, que foi eleito, e vereadores, 6 novamente, né? Porque aí não coincidiria, né? E, de fato, em 86 teve eleição para governador, mas o nosso mandato ainda foi até 88, né? 88 teve 9 eleições para prefeito e vereador, sem eleição de mandatos federais ou do Estado. Né? Rapaz, já é uma aula de história, né? Nessa época, no caso, o senhor estava como vereador, né? Vereador. Eu fui vereador 3 mandatos. 3 mandatos. Equivalente a 4, porque teve um mandato de 6. A primeira o senhor já ganhou? Já, na primeira já. Na primeira já. Eu tive uma situação que me ajudou a me eleger. Eu tinha sido professor de um projeto de habilitação de professores leigos. O Brasil tinha muito professor leigo, principalmente nas escolas rurais. Mas nas urbanas havia também muito professor leigo. Professores que, às vezes, tinham um 2º grau que não era o magistério, ou não tinham o 2º grau, tinham o 1º grau, e chegava a ter casos de 1º grau incompleto e licionando. Havia um estudo feito pelo Ministério da Educação que o Brasil, naquela ocasião, tinha 2 milhões de professores leigos no Brasil, entre todos os estados e distritos federais e territórios federais, né, na época, havia um número muito grande de leigos. E o primeiro passo foi a habilitação para os professores de magistério, que séries iniciais do ensino fundamental, no caso. E havia um curso regular que era o normal, antigo normal, né? Mas o antigo normal era um curso regular, turmas de, no máximo, 40 alunos, nunca iria conseguir suprir aquela quantidade em pouco tempo. O governo, então, fez um esforço para desenvolver alguns projetos de habilitação de professores por sistema de educação supletiva, né? Pela linha supletiva. Na ocasião, o governo federal desenvolveu vários projetos. Então, teve um projeto chamado Lumen, aí um outro projeto chamado Logos, teve o Logos 1 e depois o Logos 2. O Logos 1 foi só um piloto no Brasil, foi desenvolvido no estado do Paraná. E depois criou-se o projeto Logos 2, para implantar em todos os estados.
Na implantação do Logos 2, houve um estudo para ter um projeto, um núcleo piloto em cada estado. E houve uma seleção, porque exigia-se que o orientador supervisor docente fosse pedagogo. Graduado em pedagogia, em habilitação de professores. E eu, na época, me inscrevi, fiz o seletivo, passei em primeiro lugar em Mato Grosso. Olha. Por conta disso, o projeto foi implantado na escola que eu era lotado, em Tangará. Mas não abrangia só o município de Tangará, abrangia Tangará, Barra do Bugre, Esporte Estrela, Nova Olímpia, toda a região. Até de Marilândia vinha professor a Santo Afonso, a Arenápolis, Nortelândia, Denise. Para se qualificar, né? E aqui, São Jorge, Progresso, São Joaquim e Tangará. E eu tive assim, a oportunidade de ser professor de muitos professores antigos de Tangará que eram leigos. Olha. Ou seja, que não tinham o curso magistério, né? Mas muitos mesmo. E esparramados pelo município. O município tinha quase 90 escolas rurais. Nossa! Né? Escolinhas pequenas, esparramadas pelo território do município. Foi bem estratégico, né? Porque, no caso, os professores leigos, eles davam aula nessas comunidades, né? Davam aulas, Era uma formação em serviço. Sim. Eu falo assim... A habilitação. Uhum. No caso, assim, o senhor falando que ganhou muito voto daí, agora eu estou entendendo a estratégia. Quando formou a primeira turma, formou no ano de 82. No meio do ano, mais ou menos, de 82. Porque essa modalidade era por módulos. Uhum. E, sendo por módulos, o tempo e o ritmo era do aluno. Ele é que fazia o tempo, né? Uhum. Ele tinha que fazer o total de módulos que dava lá, acho que aproximadamente 400 módulos. Uhum. No total, todas as matérias. Tinha 20 e tantos... As matérias todas do ensino médio regular e mais as do magistério. Didática. Didática, você tinha didática da língua portuguesa, didática da matemática, didática das artes, didática dos estudos sociais. Tinha didática e metodologias e fundamentos da educação, né? Uhum. Havia muitas disciplinas profissionalizantes também. O aluno fazia muitas provas por módulo. Eram cerca de 4 provas para eliminar um módulo. As provas eram codificadas, era um trabalhão. E nos sábados ou domingos havia encontros pedagógicos. Então, a proximidade acabava ficando muito grande. E fora que os alunos iam para Progresso, que era uma vilinha. E, na época, tinha dificuldade no transporte. 80, 81 e tal. No transporte daqui para lá. Era um ônibus de linha. E esse pessoal chegava, às vezes tinha que posar. Então, posava onde? Na escola, no salão. Aí você tinha que providenciar. Fazer a logística toda, né? Alimentação. Era todo um trabalho, né? Para que eles... tinha crianças, mães que eram professoras que levavam filhos, bebês, para dormir no colchãozinho e tal. E a vida era assim na difícil, época, né? E o que aconteceu foi que, quando eu saí candidato a vereador na primeira vez, eu já tive o apoio da maioria desse pessoal. Por causa do serviço, desempenhado. Eu conquistei, né, uma amizade forte e tal. Quando teve eleição, Tangará tinha, na época, acho que umas 80 e poucas urnas. A de Progresso era 50 a partir de 50, a numeração lá tinha 3 urnas, continua tendo, ou tem 4 atualmente, mas aí tinha 1 ou 2 no São Joaquim, tinha na Água Branca. Nessa época, o assentamento não existia, então, né? Não tinha o assentamento, já tinha Triângulo. A Triângulo tinha? Tinha tido Não tinha Triângulo. A Triângulo foi nesse final de mandato da Thaís, e consolidou na gestão do Porfírio. Então, era São Jorge, mesmo que tinha as fazendas, tinha lá Quarta Vara, Mineiros, todas aquelas comunidades,
mas era que ficaram fazendo parte ali da Gleba Triângulo. Mas eram comunidades vinculadas ali à região da São Jorge. E aí, Progresso, todas as comunidades aqui. Pecuama, né? Pecuama, que pertencia à Arenápolis na época, mas que vinha muito para Tangará por conta da proximidade, né? Uhum. Eu acabei me elegendo ali naquele momento. Quando abriu as urnas, quando chegou nas urnas de Progresso, eu já tinha voto suficiente para a eleição. Mas aí lá eu consolidei, né? Tive a votação, porque era uma comunidade que eu vivia ali, sim, trabalhava na escola. O senhor morava ali no Progresso? Morava ali, minha família toda, sim, né? E tal. E me elegi naquela eleição, né? Fui vereador os 6 anos, aí fui candidato à reeleição, me reelegi, né? E na segunda eleição minha, eu fui candidato pelo MDB. Na primeira foi pelo PDS. Na segunda, eu me elegi pelo MDB. E depois fui vereador mais uma vez. Aí fui candidato a vice-prefeito. Aí, nessa ocasião, eu me filiei no PFL. Fui candidato a vice-prefeito no PFL e elegi, né? Trabalhei na gestão. Tangará tinha um costume de dizer que os vices não davam certo com os prefeitos, que acabava depois separando, né? Divergindo. Mas comigo, na ocasião, foi uma gestão tranquila. Participei da gestão, inclusive, como secretário, né? Fui secretário de administração e depois passei para a educação. Foi um período de muito trabalho. Eu peguei uma rede municipal que tinha muitas escolas rurais e pouca na área urbana. Mas tinha um número muito pequeno de alunos. A rede municipal tinha cerca de 1.200 e poucos alunos quando eu assumi. Quando eu saí da educação, eu deixei universalizado o ensino fundamental e o município já tinha uma rede municipal de cerca de 12 mil alunos. Caramba! Que bate mais ou menos até hoje, para ver como universalizou na época. Né? Aquela escola agrícola é dessa época? A escola agrícola, ela foi... o terreno foi adquirido, foi no período do prefeito Porfírio. O Porfírio fez as gestões para adquirir a área por doação. Era uma área pequena. E depois, passou a gestão do seu Manuel, ele implantou a escola agrícola aí na gestão do seu Manuel, pôs em funcionamento. No Saturnino manteve. Aí, na gestão do Muraro, nós adquirimos um sítio grande, que era do seu Ferroldi ali, Ferroldi, Ferroldi um italiano, né? Descendente italiano. E quando nós compramos a área do seu Ferroldi, a AMT já passava ali. Tinha um bloco que ficou separado ali pela estrada, mas pertencendo à mesma escritura. É onde está aquele projeto ali de recuperação recuperação de pessoas, né, e tal, que é mantido ali pela comunidade, mais pela comunidade católica, né? E quando foi implantado por um pastor. Primeiro chamava Simolive, depois ficou sendo Molive. Foi mudando. E depois foi para lá. Hoje eu não me lembro. Assim, já teve trocas de acho que é Salutar, eu acho. Salutar. Acho que é Salutar. Tem mudanças aí na denominação. Sim, né? sim. Mas é um trabalho antigo. É antigo. É uma das casas de recuperação. Tangará tem várias, né? O senhor avalia assim que o senhor obteve sucesso, assim, né? Na verdade, estava assim, obtendo sucesso, no caso, como professor. O que motivou o senhor? Falar assim, vou me colocar à disposição como vereador. Na ocasião foi porque também, como vereador, eu nunca me afastei da educação. Continuou, no caso. Continuava, porque o mandato de vereador não te obriga
a ter expediente, a não ser que haja alguma situação, uma demanda, organização, né? uma demanda que determina expediente, horário de expediente. Ele tem um horário livre. As sessões hoje são semanais. Naquela época eram de 10 em 10 dias. Quer dizer, você passava 10 dias para ter uma sessão. As sessões eram noturnas naquela ocasião, né? Quando eu me elegi. Começava às 7 horas da noite e até a hora que desce, né? Terminava as matérias. E eram 3 por mês, né? Naquela ocasião. E, então, não prejudicava o exercício da profissão, né? Na verdade, dava para contribuir mais, no caso, né? Até contribuir mais. Sim. Então, eu fui vereador e professor, vereador e diretor de escola, né? Depois fui vereador e delegado de ensino, né? Assim, sempre continuei com a profissão. Mas o que me fez, na época, foi, assim, a questão da comunidade. A comunidade precisava de ajuda, né? Era uma comunidade muito pequena, né? Ali nós tínhamos um loteamentozinho irregular que foi implantado ainda pelo seu Pedro Taiano. Era uma área que antes era dedicada a um campo de aviação, onde o pessoal, no começo da colonização daquela região de Progresso, descia nesse campo de aviação. E Tangará tinha um outro campo de aviação aqui próximo da cidade também, próximo ali da Vila Alta e tal. Quando a dona Thaís se elegeu, foi feita uma das coisas que aconteceu rápido, foi a criação de um aeroporto, um campo de aviação, um aeroporto municipal, né, naquele mesmo local. E aí, na época, o Pedro, então, entendeu que a área, que não havia necessidade, porque ali está a 6 quilômetros de Progresso. Está a 6 de Tangará e a 6 de Progresso. Ficava no meio dos dois, né? E achou que, então, não precisava mais daquele. Aí ele desmontou o campo de aviação que tinha no Progresso, que era a área que a família dele tinha domínio, e transformou num loteamento. Mas um loteamento irregular, porque ele não tinha título da propriedade, ele tinha só a posse, né? Entendi. Da área, né? Da área. Mas montou ali um loteamento e assim, ele aceitava construções mais simples, porque o pai dele, quando implantou o Progresso, exigia alguns padrões de construção, né? Casa de tábuas, de madeira, coberta com eternite ou telha, né? Então, tinha lá algumas exigências. E no início da colonização, isso era muito, né? Era pedir muito para as pessoas, né? E aí tinha muita serraria, tanto aqui como em Progresso. Tinha muita serraria. E o pessoal, ele então facilitou a vida das pessoas que queriam um lotezinho lá, doando ou vendendo barato, e as pessoas ganhavam madeira. Era mais acessível, né? Bofolim, tinha a serraria do Ari, tinha lá algumas serrarias e o pessoal ganhava madeira, fazia as casas, cobria as casas com tabuinha, né? Aí ele conseguiu, com o governador Frederico Campos, um projeto para a água. Então, quando implantou a caixa d'água de Tangará, no mesmo dia que inaugurou a caixa d'água de Tangará, inaugurou a de Progresso. E tal. Então, aqueles lotes todos, ali é um loteamento comprido, de uma quadra só, mas comprido, né? Muito comprido. Umas 15 quadras. Assim, só uma quadra, rua de lá, rua de cá, e as travessas que ligavam, né? Era até interessante, né? Você passar e ver tudo com a instalaçãozinha, o cavaletinho de água e tal, naquela época, período, né? E tal. E aí, no dia que inaugurou, ele sofreu um infarto. Né? Nossa. E acabou depois falecendo alguns dias depois, né? Ficou emocionado. Ficou emocionado, né, na época. E já inaugurou também um sistema aqui inaugurou a estação
de energia elétrica lá da Vila Da Goiás. Vila Goiás. Goiânia, né? E no Progresso inaugurou motores de energia, né? Para a comunidade, né? E acho que a emoção, né? Teve mais algumas inaugurações aqui em Tangará e ele já era cardíaco, né? Morreu muito jovem. Quer dizer que isso me empurrou para participar na época. Ele, na verdade, era o da escola também. Ele era o diretor da escola. Isso. Que interessante. Você ouviu a necessidade... De substituir, tipo assim, a altura, né? Continuar o trabalho que ele vinha. Isso, continuar. E viu que a sociedade precisava ser assistida de forma mais próxima, né? Mais próxima. E quando eu me elegi, as câmaras eram mais assim... assim, a formação política dos vereadores era de muitos princípios, né? Princípios morais, religiosos e tal, mas formação... técnica, né? Técnica tinha poucos, né? Eu acho que naquela ocasião, com faculdade, tinha eu, aí tinha a vereadora Beth Ramon, que na época tinha só magistério, aí havia o Zé Delcaro, que também tinha ensino médio, os demais eram fundamental, alguns o primário apenas, né? Então, quer dizer que assim, eu acabei me destacando ali na Câmara também, né? Para dar um nível de qualidade na produção legislativa e tal. Era oposição ao prefeito Porfírio, mas fiz um mandato de participação na gestão. Fazia uma oposição não sistemática, uma oposição pontual. O projeto não é bom. Pronto. Né? Vota saudável, contra. né? Mas os projetos bons. E também, assim, como ele era do MDB, aquele antigo MDB, né? E eu tinha me elegido pelo PDS... Então, naquela ocasião, ele era oposição ao governador Júlio Campos. E havia uma espécie, um pouquinho de ranço nas questões políticas ainda, né? O MDB era um partido mais assim, afastado do governo, porque o governo era o governo militar. Então, o partido que representava os militares era a Arena e o MDB era a oposição. Com a reforma, porque era bipartidarismo. Quando passamos para o pluripartidarismo, que foi em fim de 78, aí, então, começou a formação de novos partidos. Aí, a Arena e o MDB foram extintos. Nossa. Criou-se o PDS, que ficou sendo o partido ligado ao governo federal. E o MDB se recriou. Depois, mas criou o PP. Naquela ocasião, a dona Thaís ficou no PP, cujo líder nacional era o Tancredo Neves. Ele era o líder nacional do PP. Mas viram que não havia muito... Não tinha, as eleições ainda continuavam sendo indiretas para governo e para presidente. Então, fundiu o MDB com o PP e ficou sendo PMDB, né? E o Porfírio, então, era afiliado a esse partido. E a oposição, o governador que eles apoiaram foi o Padre Pombo. E o PDS apoiou aqui o governador Júlio Campos. Havia uma disputa muito forte. A comunicação não era... não era legal, né? Não era legal. E aí aconteceu um episódio. Na época, nós tínhamos telefone em Tangará, tinha sido inaugurado no final do mandato da dona Thaís, inaugurou a telefonia na cidade. Mas era um posto? Tinha um posto telefônico, inaugurou antes, acho que uns 2 anos antes de terminar o mandato da dona Thaís. E aí, no último ano do mandato dela, inaugurou uma central já de
de distribuição da Telemate, que foi construída a torre ali e a central telefônica. E já havia um número de telefones, não era um número grande. E tanto é que o telefone era muito caro aqui em Tangará na época, né? Vendia a preço de... Não era de ouro, mas era de vaca. Né? e aí, na época, então, na prefeitura, ela tinha inaugurado o prédio da prefeitura aqui da Avenida Brasil, e ela já tinha, então, uma central telefônica e tal. E quando o Porfírio tomou posse, então, já havia, né, essa facilidade na comunicação. E eu tinha ido a Cuiabá, começo do mandato. Eu estava no gabinete de um deputado estadual, o deputado Oscar Ribeiro. E aí, conversando com ele, a eleição foi casada, Estado e município, sim, então eu tinha apoiado ele, eu fiz dobradinha com ele, né? Na época. E ambos apoiávamos o Júlio Campos na época. E aí, conversando com ele, ele falou assim, seu prefeito já apresentou uma proposta para receber os recursos do PAN? Aí vereador novo, sem conhecimento dessa parte toda, né, e tal. Eu falei assim, não sei, mas o que é o PAN, né, e tal. E aí ele era professor, né, ele foi bem, assim, paciente comigo, né, falou assim, o PAN é um projeto de apoio aos municípios, né, um programa de apoio aos municípios. É um recurso do salário e educação que o governo federal divide pelos estados e os estados redividem com os municípios. Mas tem que apresentar um plano de aplicação e tal para poder receber. E o prazo vence amanhã, que era o dia seguinte. E aí ele ligou na Codemate, na época, que era um órgão do estado que recebia ali essas propostas e tal, e analisava. E aí, eu falei, não, a Prefeitura de Tangará não protocolou, não tem nada de Tangará aqui. Aí ele falou, Fábio, avisa o prefeito. Aí eu pedi para fazer uma ligação, fez uma ligação, pedi para falar com o prefeito. Aí, conversando com ele, eu falei, o deputado Oscar aqui perguntou e tal, nós fomos verificar, não apresentou. E vence amanhã, o senhor não quer fazer? Aí ele falou assim, você não tem como fazer aí para mim? Aí eu falei assim, eu posso tentar, né? Ver aqui alguém que me ajuda e tal. Mas e para assinar? Aí ele falou, eu tenho um procurador aí, com procuração para assinar e tal. Era um advogado que chamava Juarez. Aí eu falei, então eu vou tentar e aí eu ligo para o senhor e tal, explico como que... Aí como era da educação, aí eu me inspirei em alguns que o professor Oscar tinha assessorado de outros municípios ali, elaborei uma proposta, né, e um plano de aplicação, e aí liguei para ele, ele falou, não, eu vou mandar o Juarez ir aí para assinar e levar uma fotocópia da procuração para pôr junto. Aí o advogado foi lá no gabinete do professor Oscar, assinou e tal, protocolou. O Porfírio passou os anos e tal, e o Porfírio sempre fazia referência. Ele era de oposição, mas me fez salvar recursos para Tangará e tal. E eu posso até dizer que, assim, ele acabou sempre sendo grato por essa relação. Porque quando eu fui candidato a prefeito, a primeira vez foi em 2004. E ele morava já em Brasnorte. E gravou programa de apoio para mim, na época, para o Normando Curral, que foi o candidato a vice. Depois, quando eu fui candidato a prefeito, que eu elegi, em 2012, ele, de novo, apoiou. Veio até na minha posse, sabe? Na diplomação, veio na posse. E
Então, assim... O senhor é um bom adversário, né? E o senhor fez essa proposta da datilografia, né? Na época era máquina de datilografia. Rapaz. Era tudo datilografado. O senhor veio de... Eu estava lendo lá. O senhor veio de Olímpia, São Paulo. Olímpia, São Paulo. Nasci lá. Nasceu em Olímpia, São Paulo. Olímpia. Aí o senhor veio para Altaraguaia. Altaraguaia. Mandar um abraço para a galera de Altaraguaia. Sou de lá também, nascido lá. Opa. O senhor, de Altaraguaia, o senhor ficou... A infância do senhor, no caso, a adolescência, o senhor passou em... Adolescência em Altaraguaia. É porque ali em Altaraguaia o senhor já lecionou, né? Licionei na Carlos Uguinei. O Carlos Guinei. Licionei na Carlos Uguinei. Eu fui professor do Ronan. O Ronan foi secretário de Agricultura do estado de Mato Grosso, né? Era lá de Altaraguaia. E acho que ele foi secretário no governo do Bezerra, tenho impressão. No final do governo do Bezerra. Teve um período que ele assumiu a secretaria. E não lembro se no governo do Dante ele participou da gestão, mas... Eu, de política, eu lembro pouco lá, mas eu lembro que tinha um nome forte lá na época, os Maia, né? O Silvio Maia, né? O filho do Silvio Maia, que depois foi prefeito, foi meu aluno. Eu licionei pro prefeito Maia lá, né? O filho dele. O filho, né? Teve lá, prefeito, quando... Ontem até me lembrei de um episódio em Cuiabá. Eu estava em Cuiabá ontem. E aí se tocou na história. Acho que nós íamos saindo do gabinete ontem do vice-governador Otaviano Pivetta. E o Adriano é um assessor do deputado Valmir Moreto. Estava nos acompanhando. E quando nós saímos, estava eu, o vereador Ademir Anibali, o doutor Eres e tal. E o Adriano, assessor do Moreto, estava saindo junto. E o Ademir falou assim, olha, quando o Fábio era prefeito, ele viajava com o vice e tal, e eu falava, não faz isso, uma hora acontece um acidente, vai os dois, né, e tal. E aí, aí eu lembrei de um episódio de quando eu mudei para Altaraguaia. E aí contei ali na hora, né? Quando eu mudei para Altaraguaia, o prefeito lá se chamava Carlos Uguinei Irigaray. Famílias tradicionais de lá da região. Até na cidade que eu cresci, que foi minha infância, Altaquari, que é 62 km para lá. Tem uma escola que é desse... Eu estudei nessa escola, Carlos Uguinei Filho. Aí o seu Carlos era prefeito de Altaraguaia. E ele foi pai do Clovito Uguinei, um artista plástico, pintava quadros maravilhosos e tal. Acho que foi... Não sei se foi ele ou se já foi algum outro parente que também tinha o apelido, o nome de Clóvis, né? Clovito, né? Foi vereador em Cuiabá, né? Não sei se ainda tem alguém deles na política, mas aí o seu Carlos Uguinei veio para Cuiabá para assinar um convênio para instalação das torres de televisão lá, né, para levar a imagem de televisão para Altaraguaia. Acho que beneficiava, já seria de Rondonópolis, já tinha, então seria para atender Pedra Preta, Alto Garças e Altaraguaia. E naquela ocasião, quando ele veio para a assinatura do convênio, no Palácio do Governo, aconteceu um acidente com ele na Serra de São Vicente e ele faleceu na serra ali no acidente. Triste. Mas a sorte que com o vice não aconteceu nada. Tava né, junto, né? Ou se estava, não aconteceu, né? Eu não tenho essa memória. Teve sequência, no caso. Teve sequência a gestão, né? Mas o Altaraguaia é um município... assim, muito agradável. Cidade pequena, mas... É agradável lá, eu gosto. É muito agradável. Um povo muito culto, estudioso. Estudioso, né? Verdade. Aqui o senhor deu aula em faculdade privada também? Dei. Deu? Eu licionei na ITEC,
né? Que hoje é a FAEST aqui, né? Uma continuidade da ITEC, né? Licionei na Unicem também. Na Unicem, antiga Unic. Que virou Unic. Que virou Unic, né? E que hoje é a Anhanguera, né? Anhanguera, né? Ali eu licionei bastante tempo. Licionei, acho que uns mais de 10 anos. Eu parei de licionar ali em 2013, quando tomei posse como prefeito, né? Licionei no Cesut, que depois virou o NEMAT, né? Também licionei ali no Cesut. Então, o fato de ser chamado de professor já vem de... Vem de quando eu mudei para cá, de progresso, né? Já, né? De progresso, isso. Sr. Fábio, falando agora sobre o mandato como prefeito, né? De 2013 a 2020. Qual que foi, assim... que o senhor analisa como a maior realização nesse tempo de mandato, senhor, como prefeito? Bom, eu não poderia deixar de dizer que a maior realização, inclusive para o povo, né, de Tangará, foi o hospital municipal. Sim. Porque ali não havia um hospital. Dava-se o nome, tinha sido feita uma legislação dando um nome de hospital, mas ali havia uma unidade mista que foi transformada documentalmente em hospital, mas não tinha os requisitos para ser hospital. Primeiro que era muito pequena, né? Tinha 16 leitos, tinha um PA, né? Um pronto atendimento e a consultório e poucos leitos, e tinha muita cadeira, né? Muita cadeira, né? de fio para ficar em observação, às vezes tomando um soro, alguma coisa, né? O prédio não tinha condição nenhuma. A estrutura era precária antes, precaríssima. Né? Eu vivi uma oportunidade e até eu costumava dizer que eu passei por isso, eu acho que foi por ordem superior, sabe? Veio de cima a questão. Eu sofri um atropelamento. É mesmo? Dentro do pátio do Big Master, ali da Rua 1. Eu ia saindo com a minha esposa, era um dia de São Pedro, ou tinha festa de São Pedro, podia não ser o dia de São Pedro, mas estava tendo festa de São Pedro em progresso. E eu, em casa aqui, estava eu e minha esposa e minha sogra. Meus filhos tinham ido tudo para a festa, posaram por lá e tal, no progresso, a gente tinha casa lá ainda, né? E a minha mulher estava garoando, julho, né? Frio, estava garoando. A minha esposa falou, não vou cozinhar hoje, não. Essa garoinha e frio e tal, só nós aqui. Eu falei, então vamos comprar uma comida pronta. Saí para a feira, era um domingo, para comprar frango na feira, frango assado, né? Chegamos na feira logo cedo, mas já não tinha mais frango. Talvez por conta do frio, né? Todo mundo pensou a mesma coisa. Todo mundo pensou a mesma coisa. Né? Ou a Tereza, que era de quem a gente ia comprar, a Tereza do Agostinho, às vezes fez pouco, pensando no frio. Sim, né? Que não ia ter ninguém. Não ia ter clientela, mas o fato é que não tinha. Aí ela própria falou, mas ali no Big Master tem, no Big Master da Rua 1. Saímos para ir para lá. Compramos. Quando eu ia saindo, tem aquela ruinha que passa dentro, interna lá, né? Você entra e tal, e você para manobrar, para manobra, procurar ali. Tem várias ruinhas e tal, mas você tem um sentido obrigatório ali, né? Você não pode... de entrada e movimentação lá e saída. Isso. E quando eu saí com algumas sacolas de compra, minha esposa vinha vindo atrás, parou para conversar com uma amiga, uma senhora da igreja, né? Com a irmã de igreja, e eu, então, parei ali, onde tem a lanchonete, ali na frente, já, na beira da via, conversando com um ex-aluno meu do direito, o Bidu, que era até funcionário do município. E quando eu estava ali, esperando e conversando com ele,
passou um carro. Veio um carro, eu esperei o carro passar. A Helena, eu vi que já vinha vindo. Então, eu despedi do Bidu e atravessei a rua. Fui atravessando ali em direção ao meu carro que estava estacionado. Quando eu estava pertinho já do carro, eu senti uma pancada Foi surpreendido. na coxa, né? Quadril. No quadril, E eu estava deambulando, né? Como fala. Estava trocando passo. Sim. E a perna que bateu era a perna que estava erguida, o pé. Então, quer dizer que o peso estava todo na outra perna. Eu girei e fui jogado para cima, girando como se fosse um peão. Né? Eu estava de costa para o mercado, caí de frente para o mercado, na hora que eu caí no chão. E bati a coluna, teve uma lesãozinha em algumas vértebras e eu senti que a perna tinha quebrado. Né? Rapaz, foi grave. Porque a minha perna dobrou pro lado, né? Uma fratura no fêmur, na bacia ali, né? E aí, então, eu fui socorrido, o bombeiro veio, me levou para o pronto atendimento ali da unidade mista na época. Nessa época o senhor estava prefeito? Não, ainda não. Nessa época eu estava... Nada ainda. Porque senão eu ia falar assim, será que a oposição já quis... Não, isso foi em 2011. Sim. Foi em 2011. Mas eu passei algumas horas ali aguardando, porque era domingo, né? Não tinha que aguardar se achava geralmente, assim, os profissionais em final de semana vão para alguma atividade em chácara, sítio, alguma coisa, né? Bem resumido, né? E então não tinha nenhum ortopedista naquele momento. E então, até fazer um contato, localizar, né? Eu fiquei numa maca ali no tal do pronto atendimento. E eu vi, então, assim, como era... Sentiu a necessidade ali na pele, né? Na pele. Eu estava ali, estava chovendo por causa do frio, né? Ao frio. Não tinha leito para acolher todas as pessoas que chegavam. Não tinha roupa de cama, porque tinha usado tudo à noite que garoou, né? E tal. E eu fiquei na maca, a maca do bombeiro. E tinha outras macas com pacientes também. E tinha um que estava deitado, tinha um colchão debaixo de uma pia. E nessa pia tinha um sifão que estava com um vazamentinho. Desculpa. E eu estava bem do lado. Nossa. Assim. E aquele sifão que tinha um vazamentinho, pingava aquela gotinha e caía na testa do rapaz que estava no colchão ali. Que situação, hein? E eu estendi a mão ali e ficava tirando, porque eu lembrava assim que você assiste filme de Segunda Guerra Mundial, você via que faziam tortura com pingo de... jogando água na testa da pessoa. Sim. Aquilo vai pingando, vai deixando a pessoa, né, descontrolada. E eu pensava, meu Deus, esse moço tá aí, apesar que ele estava dormindo, né? Tava desacordado. Tá nem né? sentindo, né? Mas eu colocava a mão assim na testa dele para tirar, desviar, para dar um alívio para ele, né? Mas depois a minha esposa conseguiu o doutor Atílio no Hospital Santa Ângela. E eu fui até lá, né? Me transportaram ali para o Santa Ângela. Aí já tinha sido feito um raio-x pelo técnico em raio-x lá do município, que foi muito... Porque quando eu caí, a minha perna ficou encurvada, que quebrou. E começou a dar cãibra, porque eu não tocava o chão. Ela ficou encurvada de uma tal forma que não tocava no chão, o pé. O nervo esticado? E a bacia não tinha como mexer, porque estava quebrado, né? Ali o fêmur, a cabeça do fêmur e a bacia que tinha trincado. Então, eu não conseguia mexer para esticar a perna, para aliviar. Começou a dar aquelas... quando te dá aquela cãibra, começou a me dar cãibra na panturrilha. Aquilo estava dolorido e tal. E eu gritava, minha esposa ia, segurava a minha perna e um pouquinho ali, aliviava, né, a cãibra. Até que esse funcionário, esse técnico em raio-x do município,
foi mexendo, ele conseguiu esticar a minha perna e tal, aí encostou e aí parou Resolveu as o problema. câimbras. Aí eu aguentei o resto das horas que fiquei, aí depois vim para cá, para o Santa Ângela, fez um outro raio-x, aí o doutor Atílio, na época, me disse que não havia, que não seria bom operar, porque era uma operação bastante séria, porque tinha fraturado o acetábulo, a cabeça do fêmur ali, ela separou do fêmur e quebrou em duas partes. Então, estava com o osso do fêmur estava dividido em 4 partes, né? Nossa. E já uma partezinha, aquela parte que tem a cartilagem, ainda continuava pregada na bacia, né? No entendi. quadril. E tinha que ser algo mais assim... Minucioso, você fala. que ele não conseguiria fazer Sim, aqui e tal. Eu tinha um plano de saúde, aquele MT Saúde, eu era professor e recolhia o MT Saúde. Aqui não atendia ainda, teve mais essa situação. Aí o próprio doutor Atílio fez um contato com um médico amigo dele do hospital ortopédico e eu fui transportado para lá. Pra lá, né? Fui para lá, para Cuiabá. Foi um sofrimento daqui a Cuiabá. A estrada era muito esburacada. Cada buraco que passava, aquilo era uma dor lancinante, sabe? Terrível. Mas cheguei em Cuiabá, fui operado e tal. Graças a Deus não fiquei com... assim, a altura da perna, porque o doutor Atílio disse que se operasse aqui iria acabar diminuindo a perna. Ficou normal, não teve cortes para cirurgia, foi aquele arco cirúrgico, né? Então fura já no ponto que precisa e tal. E eu tenho até hoje alguns parafusos aqui no quadril. Mas não... A perna diminuiu um pouquinho a massa, né? Porque eu fiquei muitos meses para voltar a andar, né? Então diminuiu a massa, mas não trouxe nada mais grave, né? Graças a Deus. E foi muito tempo para recuperar? Eu voltei a andar desligado de muleta ou de andador, primeiro de cadeira, depois para o andador, depois para a muleta, né? Eu me desliguei desses apetrechos aí em fevereiro do outro ano. Perto das eleições já? No ano da eleição. No ano da eleição, isso. Então, aí ainda andava com uma muletinha só, aquela australiana, foi indo. E depois parei de usar, né? Andava com cuidado. O problema maior era para tomar banho, porque quando você quebra a bacia e mesmo o fêmur, você passa a ter medo de erguer a perna. Eu imagino mesmo. Porque você imagina que você está quebrado, né? E tal. E aí o fato é que eu... assim, tive que fazer hidroterapia para voltar a pisar, reabilitar, né, novamente. A perna, porque você não tem coragem. Você está ali debaixo do chuveiro, você quer erguer o pé para ensaboar e você não tem coragem. Mas no Parece caso... que tem uma tonelada ali te segurando, sabe? É a cabeça, né? E tal. Foi um trabalhão para reabilitar. Mas no caso, essa situação contribuiu para que, na gestão do senhor, o senhor tivesse mais uma... Quando eu fui convidado para ser candidato a prefeito e aceitei, na ocasião, no dia da convenção, eu fiz um pedido a Deus, sabe? Descendo da minha casa para o local da convenção, eu fiz um pedido a Deus, sabe? Falei, Deus, me dá uma palavra que seja norte para a minha gestão. Legal. Eu vou ser candidato, espero ganhar, desejo ganhar para poder contribuir com o Tangará, mas eu preciso de uma palavra que seja um norte para a minha gestão. E abri a Bíblia. Eu abri em Provérbios 31, 8. Provérbios. E aí lá tem os conselhos da mãe do rei Lemuel. Sim. No dia da coroação do rei Lemuel, né? Rapaz. E ali, então, nos 2 versículos que me veio a inspiração, né? Tava ali que abre a tua boca, né? Abre a tua boca em favor daqueles que não falam, dos mudos, né? Legal. Abre os seus olhos para
em favor daqueles que não enxergam, que não veem, né? Assim, bem... faz juízo reto, né? Sim, sim. E tal. Então, aquilo me inspirou assim. Não era daquele que não fala fisicamente, era daquele que não consegue fazer chegar nas autoridades as suas necessidades. Quer dizer, o povo... Olha, às vezes, nós já tivemos várias experiências em Tangará de atendimento de secretaria, porque a Secretaria de Saúde foi criada na gestão do Sr. Manuel. Então, antes do Sr. Manuel não tinha Secretaria de Saúde. Criou naquele período. O SUS era novo. O SUS foi plasmado, formado, criado na Constituição de 88. Novo, né? Era novo. Mesmo 2000 e pouco, aí era novo, né? E tal. Ele foi sendo implantado gradativamente, inclusive, né? Até hoje tem coisas que estão aí carentes de normalização no SUS, né? E então as pessoas tinha muito caso. Houve, não só aqui em Tangará, como o tal do atendimento por preferência pessoal, não por necessidade, não por prioridade, né? E tal. E assim, eu achava que tinha que ter atendimento por critério mais justo, né? Assim, você tem prioridade e você tem cronologia, né, para atender. Mas eu tinha que trabalhar nos dois planos. No plano emergencial, ali, imediato, apagando incêndios. E tinha que trabalhar para implantar uma estrutura que Tangará não tinha. Eu sentia vergonha quando eu ia nas reuniões da MM, no começo do mandato, da CNM, e que apresentavam os dados estatísticos da saúde dos municípios, e Tangará era sempre um dos últimos. Nossa. Nós tínhamos cobertura na saúde, nós tínhamos cobertura de 25% na atenção básica. Você tinha aí 8 postos de saúde e não tinha médico para os 8, porque estava sempre faltando médicos e tal. Então, você não tinha 25% da população de Tangará que tinha cobertura de atenção básica. Mas aí você pensa assim, isso mas 25% e tal, não significa muito e tal, porque você tem a classe mais alta que não depende do SUS e tal, mesmo a classe média, uma parte não ocupa e tal, mas é muito. Porque você tem que pensar que Tangará já tinha seus 100 mil habitantes. Aí você pega 25, você tinha 25 mil que tinha cobertura. 75 mil não tinha cobertura. Pessoas, né? Então, foi onde nós tivemos que trabalhar para criar novas unidades de saúde, construir prédios, implantar prédios. Aí você precisava de dotação, de dinheiro, de financeiro para isso, mas você não podia interromper o convênio com o hospital que fazia os partos, porque você precisava continuar fazendo partos, fazendo os atendimentos emergenciais, principalmente traumas, né? Você tinha que continuar tendo convênio e tal. Para suprir a demanda, né? Suprir a demanda. Né? Você tinha que continuar tendo aquela estrutura que não era própria, mas que você se ocupava dela complementarmente, porque a cidade não tinha uma estrutura para uma cidade de... Era vergonhoso você pensar uma cidade de quase 100 mil habitantes e não ter uma estrutura própria. Não tinha uma porta de entrada para o SUS, porque você não tinha nenhum hospital público e a unidade era insuficiente. Como você tinha apenas alguns postos de saúde, a prática das pessoas, porque você tinha as regiões que não eram cobertas. No SUS você tem essa questão, área de cobertura. Você tem territorial em cada unidade de saúde. Está fora de área, tem que ir para unidade mista. Já aconteceu uma vez isso aí, num trecho entre Barra do Bugles e aquela Bauxi, que é Bauxi distrito. É distrito de Rosário. E aí teve um acidente, eu tava passando na hora, teve um acidente, a gente ligou
É justamente isso aí que o senhor tá falando. Aí eles falaram, não, aqui da Barra a gente não pode ir. E tava pertinho da Barra. Mais perto da Barra do que de Rosário. Que de Rosário. Não pode. Eles não podem ir, tem que ser o pessoal de Rosário. Eu falei, poxa. Já pensou? Saúde, né? Rosário, né? É. E aqui ainda era até para atenção básica, né? Não pode. Aí as pessoas sentiam uma dor, vai para unidade mista. E acumulava lá, virava um postão de saúde, né? E tal. Então havia necessidade de construir. E eu tinha assim, urgência em fazer isso. Eu me lembro que a secretária de saúde era a Helena Maria, psicóloga, né? Que era do fórum, se licenciou lá, foi cedida para o município. E eu um dia chamei ela e a equipe da saúde com ela. Falei, olha, nós não podemos continuar assim, porque se a gente for ficar esperando que um hospital caia de paraquedas, não vai cair, né? Eu já tinha andado atrás porque havia algumas obras iniciadas ali, porque havia um convênio de uma emenda do deputado Valtenir Pereira para algumas construções ali que dava já um suporte de hospital, mas que estava tudo parado, porque não tinha alvarado sanitário, né, da vigilância sanitária estadual, os projetos não estavam compatíveis com o que a vigilância sanitária estabelecia e tal. Então, a construção... E o recurso da emenda, os anos foram passando, e o recurso já tinha sido gasto 50%, tinha 50% em depósito, mas que não dava para construir nada, porque tinha R$400 mil e você tinha um hospital que estava no chão, né? E tal. Tinha a parte velha e a parte que tinha iniciado estava tudo isolado, fechado e tal, era um terror. E eu, então, tive que chamar. Eu falei, olha, nós vamos ter que nos desfazer da utilização desse hospital, aqui, da unidade mista. Temos que ir para um outro local para a gente poder ter tranquilidade, que nós podemos desmanchar, derrubar a parede, erguer e tal, e centralizar nossos esforços para concluir. E foi o que eu fiz. Eu coloquei... Aí eu fui atrás, porque tinha um hospital que era alugado para o Hospital das Clínicas, que era o Mater Dei, lá na Vila Alta. Lá em cima, né? É lá em cima. Então, lá tinha 49 leitos. O hospital estava alugado para o Hospital das Clínicas, mas estava vencendo o aluguel. Então, vamos supor, gestante tinha neném aqui, mas não hospitalizava aqui, transportava para lá. Mas aí venceu o aluguel, não renovaram, o hospital estava fechado. E eu fui atrás dos donos do hospital, Dr. Roberto, né, que tinha sido morador de Tangará, e aluguei. Ele fez uma pequena reforma para a gente entrar no hospital e entramos, transferimos o hospital, o funcionamento do hospital, de lá para o outro. Aí você passou de 16 leitos para 49. Mas a carência em Tangará era tão grande que até uma medida dessa de transferir era mal vista, sabe? Não entenderam, né? Você tinha que fazer, você estava fazendo o que era possível no momento para melhorar. E, de fato, comecei a centralizar recursos ali para concluir o hospital. Eu cheguei a gastar... Teve meses que eu cheguei a gastar 40% do orçamento do município em saúde, das receitas correntes líquidas em saúde. Investiu bastante. Porque eu tinha que manter e tinha que construir. E era construir unidades de saúde e construir o hospital. Quando foi em 2016, eu estava com ele concluído. Inauguramos em junho, né? Aí faltava acabamentos na área que era destinada à UTI, mas o município tinha convênio com o Estado e com os hospitais. Tinha UTIs aqui nas clínicas, UTI no Santa Ângela e tinha na Clínica da Criança também. Então, não tinha a urgência que era o caso, né? A urgência foi aparecer na época da pandemia, né? E aí
Aí concluí, inaugurou e tal, e tivemos alguns percalços com o Estado comprometeu de ajudar na manutenção, porque ele ajudava na manutenção do Hospital de Barra do Bugres, no Hospital de Diamantino, todo município por aí recebia um aporte de recursos para o hospital. Por que não Tangará, né? Mas isso acabou criando uma dificuldade muito grande, o governador, assim, não tinha alinhamento político realmente, muito embora eu tenha votado para ele na ocasião. Sim. Não tinha interesse, né? Mas não tinha interesse. O senhor avalia que na gestão do senhor tem esse projeto do hospital que o senhor cita aí. Eu vi lá também, na biografia do senhor, que o senhor construiu bastante escolas, né? Sim. Se eu não me engano, 6 escolas, né? 6 ou mais. Foi mais. Foi mais, né? Foi mais. Na verdade, assim, é difícil para mim separar as coisas, porque eu fui secretário de educação também. Tem antes, né? esse trabalho de nas antes gestões do Murário, né? E da dona Ana, eu fui secretário. E nesse período também houve muita construção de escola, ampliação e aquisição. Por exemplo, eu era secretário, a secretaria adquiriu, na época, a escola ali, Ayrton Senna, que era particular, né? A escola objetiva, nós arrematamos ela num leilão da Justiça do Trabalho. Hoje é o Antenor, né? Antenor Soares, né? Antenor Soares. Mas a gente tem história na implantação de quase todas as escolas, tivemos participação e na minha gestão de prefeito construiu muitas salas de aula, escolas novas, né? E creches, né? Muitas creches, né? Das creches que tem em Tangará, uma boa parte foi construída na minha gestão. No período que eu era secretário, teve a Maristela. Irmã Maristela, teve a Futuro Brilhante, né? E depois, na gestão do Júlio César, ele implantou, me parece que 2 ali, a Cecília Barcelos, aqui no Jardim Atlântida, Nossa Senhora Aparecida ali, e a Tacílio, né, ali na vila, ali no Jardim São Marcos, ali perto da Vila Goiânia ali. Goiânia, né, e tal, bem embaixo ali. A escola militar lá é da gestão do senhor também, né? Aqui lá na Tarumã. No Tarumã, aquela que a Bento Muniz. Isso. A Bento Muniz foi construída na nossa gestão. Ela, na verdade, nós fizemos o pedido, foi uma parceria com o governo do estado, o município entrou com a área e o MEC entrou, FNDE com recursos e o estado com uma contrapartida. Mas teve muitos problemas porque era PAC. Teve algumas coisas que atrapalharam as obras do PAC. A cassação da Dilma interrompeu muitas obras do PAC ou tornou elas mais morosas. Porque quando eu já era prefeito, que fui a Brasília, uma das ocasiões, eu ouvi uma colocação no encontro da Confederação Nacional dos Municípios, de que os valores para suprir todas as obras do PAC seria para orçamento de 30 anos. Então, você tinha muito mais obras iniciadas do que tinha de disponibilidade de recursos. Você veja que foi lançado no PAC, o PAC da aviação, que eram 280 e poucos aeroportos regionais, né? Não saiu praticamente nenhum. Nenhum. Porque os recursos que se apontavam não existiam, na verdade, né? Total, né? Houve muita assim, história passada para o povo, mas que não teve execução. Não tinha... quando saía no conta-gota os recursos do PAC. Muito pouco, né? Pagava uma medição para a empresa
recebia, ficava parada. Quando ela mandava uma medição, ela parava a obra e ficava esperando o pagamento. 6, 7, 8 meses para sair uma parcela. Não. Quando eu assumi a obra do hospital, a tal da emenda que tinha do Valtenir, ela era em favor do Estado. O município era executor, mas quem pagava era o Estado, porque o dinheiro do Ministério da Saúde saía para o Estado. Tinha lá uma medição, a empresa era daqui de Tangará, do Idail Trobian, uma medição de R$8.000. E fazia 2 anos que não pagava, a obra não continuava, porque estava aquele recurso de R$8.000 sem pagar. Quando eu assumi, eu falava e tal, eu fiz uma vigilância, eu fiz um dia de vigilância, porque eu ia na Secretaria de Saúde, falava, não, eu já mandei a ordem de liberação e tal. Chegava na Caixa, na superintendência, falava, vamos agilizar. Olha, mas você tem que correr no banco para fazer já a transferência do recurso, vai na agência Paiaguás, lá dentro do palácio mesmo, porque existe muita ordem de bloqueio de recursos, porque o Estado tinha muita dívida, tinha muita liminar para bloquear contas do Estado, principalmente da saúde, e você cuida e tal. Chegava lá, quando chegava na Caixa, o dinheiro já tinha sido bloqueado. Não. Já tinha lá um oficial de justiça de plantão para fazer o bloqueio. Aí, numa dessas vezes, eu consegui êxito e pagou. Quando pagou, a empresa pediu rescisão do contratual, e com toda razão. E o recurso que tinha ainda no projeto não fazia mais nada. Não era suficiente? Não era suficiente para nada, nem para concluir nenhum bloco. Era, assim, algo que... E fui no Ministério, né? Eu lembro que uma vez eu levei 3 deputados federais para uma audiência no Ministério da Saúde e assim, mostrava, levei planta, tudo, falava... Como que eu vou fazer uma cidade com 100.000 habitantes e com um hospital que está em construção e que não tem recurso e paralisado e tal? Tive uma discussão com uma diretora, porque aí o ministro, no dia, teve que sair e me deixou lá com uma diretora de um órgão, mas estava o deputado Eliane Lima, estava o deputado, aquele do PT, que era do PT, que foi secretário de Educação... Fugiu agora o Ságuas. O Ságuas estava presente e tinha mais um deputado. Eu sei que nós estávamos em 3 deputados. Eu, o Zé Pequeno, que era vice, né? E eu sei que ali a gente conversando, eu cheguei a endurecer. Falei, não, aqui vocês estão protegidos pelas portas, pelas vigilâncias e tal, e é fácil falar não. Agora, para a gente lá é que é o problema. Ponta, né? Você está lá no município que você tem... acontece uma epidemia, você tem milhares de pessoas suscetíveis de... Sim. Acontece uma endemia, você tem centenas de pessoas, né? Se dá uma virose aí, começa todo mundo a ir para o hospital, porque tem... Né? E aí você vai fazer o quê numa cidade que não tem a estrutura para isso, né? Não tinha. Você tinha municípios em volta com muito melhor estrutura que nós. Você em Nortelândia tinha lá um hospital antigo, mas tinha. Você em Arenápolis tinha. Você em Nobres tinha. Em Rosário Oeste tinha. Em Diamantino tinha. Na Barra tinha um hospital municipal lá, que depois virou regional, em tese, por conta de uma medida, uma decisão judicial, mas que foi comprado pelo governador Dante de Oliveira e entregue para o município de Barra. Quer dizer, o governo, com os outros, convencia, com Tangará, nunca dava certo. Travava, né? Travava, né? E tal. A gente ouvia dizer que quem travou o apoio aqui, na época, porque Tangará é que tinha... Você tem que pensar assim, você tem uma formação diferenciada aqui para Tangará. Tangará está centralizando
uma região. É um Sim. polo, né? Ela é geograficamente qualificada para isso. Você reunia a população de Tangará, você reúne a população de uma série de municípios vizinhos e não alcança de Tangará. ainda. Então, você tinha que ter, mas não... Foi quando o governador Táxi, por exemplo, foi fazer aquela caravana da saúde, que era solidária, né? da transformação, Transformação. né? Foi fazer na Barra. E eu prontifiquei aqui estrutura para fazer aqui. E, na época, fez na Barra. Gozado que não tinha o apoio do prefeito da Barra. Mas aconteceu no Parque de Exposição lá da Barra. E eu falei, não, eu não vou Não dá para entender. envidar esforço para isso de jeito nenhum. Vocês querem, vocês se organizem e levem, porque eu não vou ficar fazendo festa aí para uma ação inconsequente, né? Sim. E depois, passou um período, ele se arrependeu e veio para Tangará. Nós fizemos 10 mil cirurgias. Aí foi aqui no módulo esportivo. Sim. Aí foi feito 10 mil cirurgias. Mas por quê? Porque aqui não basta você estar na região, você tem que ver a estrutura. Sim. Você imagina, se foi feito 10 mil cirurgias, tá bom que isso às vezes atende 5 mil pessoas, 7, porque às vezes uma pessoa opera 2 olhos, outra opera um só, né, e tal. Então, mas foram 10 mil olhos operados ali, né, e tal. Fora outros atendimentos. Mas você vai fazer num município pequeno, não dá esse volume. Aqui dava, porque aqui tem gente. Tem gente, verdade. Tem gente. Precisando, né? Precisando e tal, né? Mas você veja que, primeiro, por questões políticas, Levava para lá. Para lá e tal. E, na época, quando o Dante adquiriu esse hospital, Tangará também postulava. Olha, você imagina que eu tenho uma cópia de um ofício de quando eu era presidente do diretório do PFL, de um pedido dos membros do diretório. Eu era vereador e fui presidente do diretório. Tem um ofício pedindo ao governo do estado, na época, a criação do hospital regional. Então, o hospital regional é uma postulação antiga de Tangará, de décadas. E se arrumava as questões. Vamos providenciar o terreno, vamos providenciar e tal. Mas quer dizer que não parece que tinha difícil, pai. Um hospital para ser chamado de unidade mista, né? É meio estranho, né? É isso aí. Na época, né? E fora que tinham casos assim que... um cidadão que ele falava unidade mística, né? E tal, porque era triste, Era né? triste mesmo. Tal. Um dia, eu, quando tirei umas férias uma vez, 15 dias, e fui para a Europa com a minha esposa. Aí eu estava em Paris e fomos visitar aquela catedral de Notre Dame, que depois pegou fogo. E bem do lado tinha um hospital. Bem do lado dela tem um hospital. E o Hospital dos Anjos, né? E é o hospital, acho que de Ângeles, não sei o quê, mas é dos Anjos, né? O guia e tal, conversando ali, e eu vi chegar uma viatura tipo SAMU, né? Transportando emergência, né? Aí o guia era um senhor que falava muito bem o português, era um espanhol. Aí ele falou assim, olha, esse hospital foi construído pelo rei fulano de tal, a pedido da esposa dele, a rainha tal, e tem o nome de Anjos do Senhor, né, e tal. E aí eu falei, nossa, Anjos do Senhor? Aí ele falou assim, porque ali era assim, ali só tinha almas, né, porque os anjos já estavam recolhendo. Outra estava se preparando para ir. E a outra estava chegando. Né, não tinha salvação. Não tinha salvação. Então, você imagina, né? Essa questão é histórica, antiga, né? A falta de estrutura. O povo, o sofrimento. Então, eu passei 4 anos... Enquanto eu não inaugurei o hospital, eu não sosseguei. Eu já sabia que o Estado não ia fazer naquele período. Não ia.
Então, e que uma obra também que era demorada. Sim. Eu tinha que terminar. Eu terminei ele sem recurso do Estado, sem recurso. Até os 400 mil de algumas paredes que já tinha sido utilizado da emenda, o Estado teria que devolver aquele dinheiro corrigido para o governo federal, porque a obra ficou paralisada. Mas eu ainda ajudei o Estado na época, porque eu fui no superintendente da Caixa, na época, e falei assim, olha, o que a gente pode fazer? Eu vou assumir com recurso próprio o hospital, a construção. E eu fico preocupado, porque o Estado é que paga e tal, e eu não vou ficar mais preso nessa relação, eu vou terminar com recurso próprio. E aí, assim, olha, tem que ser algo que é casado. Você pede a paralisação da obra para o Estado poder pedir e tal, comunicar, e você faz a obra com recurso próprio. Quando estiver pronto, você pede uma auditoria para a verificação do cumprimento do objeto do convênio. Aí vem, verifica, construiu tudo, eles dão como concluído, devolve o dinheiro que tem em caixa e considera sanado a prestação da parcela que recebeu. E o Estado não teve que devolver nem o dinheiro daquela parcela não houve inicial. essa necessidade. Então, ainda ajudou o Estado. Né? Mas eu pensava todo dia nisso. Você precisa. Olha, eu sempre tive uma preocupação com as pessoas, apesar que era assim, eu trabalhava para o coletivo. Sim. A questão, você atende o coletivo, você está atendendo os casos individuais. Sim. Mas eu priorizava que fosse através da estrutura, da rede. Porque é cansado de ver aquela história de ter alguém que está com um bloco de autorização de remédio ou de consulta para atender por critérios de amizade, de influência. Isso é muito difícil, né? Você ter uma relação desse jeito para atender a população. Então, para mim, o interesse era resolver o problema para atender o coletivo. E eu atingi esse objetivo na ocasião. Na época da pandemia, um determinado dia começou uma história de que tinha que ter a aplicação daquela injeção que para evitar a questão da Covid, da Covid, de coágulos, né, e tal, tinha que tomar um anticoagulante e tal, e tinha uma injeção. Não era tão cara individualmente, mas a maior parte das pessoas que tratavam de Covid, que estavam hospitalizadas, tinha que tomar. Tinha que tomar. Tinha outros que o médico não mandava hospitalizar, mas mandava tomar a injeção do anticoagulante. E nas farmácias nem estava tendo para vender mais e tal. Aí, para aplicar, disse que tinha que ser no hospital. Olha, eu fiz um seletivo para aumentar o número de enfermeiras na época no hospital, para poder aplicar nas pessoas que vinham para tomar. E eu comprei estoque daquela injeção para atender as pessoas. Não estava no rol dos remédios para combater Covid, que o município teria que comprar. Mas, para mim, não importava gastar mais desde que salvasse vidas. Pessoas, verdade. Certo? E a saúde é um direito tão básico, né? Pois é. Senhor Fábio, a gente encaminhando para o fim, vamos falar de futuro agora. Tem até umas pessoas que falaram comigo desde que eu não não tenho muito tempo aqui na cidade, né? Então, quando souberam que o senhor viria aqui, falaram, surgiu uma dúvida neles, né? Quando o senhor não estava mais prefeito, eles ouviram, né? Até eles admiram o senhor, o trabalho e tal. O senhor não voltaria mais, né? Não sei, ouviram aí nas mídias, né, nas redes sociais, que o senhor não voltaria. E aí eu falo assim, cara, pergunta para eles como que tá essa questão de futuro, como que tá essa avaliação. E também, junto com essa pergunta, eu pergunto pro senhor assim, ó, o senhor acompanhando de fora, né, nessa gestão, não quero que o senhor aponta em questão assim, prática mesmo e de execução, o que o senhor avalia que tem que ser melhorado?
que às vezes na cidade deixou a desejar nesse mandato atual? Na verdade, não estava nos meus planos voltar a pleitear um cargo. Até que passou a eleição de 2022 e eu não postulei uma eleição, né? Eu podia ter sido candidato a deputado federal, deputado estadual, alguma coisa, mas eu não postulei porque não estava nos meus planos. Mas eu estou com 67 anos completos, vivendo o 68º ano. Se participar de um pleito e for eleito, vou tomar posse já na beiradinha de concluir os 68 e entrar para os 69. Quer dizer assim, a gente está numa idade já de idoso mesmo, né? Não é jovem ainda. Mas, apesar que eu comparo, né, a minha saúde com a do meu pai, por exemplo. Meu pai morreu com 72 anos, né? Comparando a dele com a minha atual, eu estou muito melhor do que ele estava, né? Mesmo com 60 e pouco, né? Eu tô mais forte do que ele e tal, né? Ainda. Mas a possibilidade a expectativa de vida tem aumentado, né? Por um lado e diminuído por outro, né? Porque a gente tem hoje tecnologias para tratar, mas o organismo, às vezes, não corresponde. Atende, né? Você tem algumas doenças que... Eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar em Alzheimer. Hoje você ouve falar em Alzheimer para tudo quanto é lado. O câncer é uma doença que continua matando aceleradamente, né? Até jovens, né? Os problemas cardíacos também, né? Aí tem as culpas, né? A alimentação hoje é uma alimentação que facilita a obesidade, ou outras patologias, né? E tal. Mas então não estava nos meus planos participar novamente. Mas eu recebi muita cobrança, bastante cobrança da sociedade. Você vai num lugar, as pessoas falam, né? Olha, tal, e vai, mesmo dos grupos políticos da cidade, né? Porque foram 8 anos, eu tive coligações, né, e tal, tem relações, né, na cidade. Então, havia cobranças, tem né? as pessoas que acreditam no trabalho do senhor. Sim, e tal. Então, eu me dispus a participar novamente. Estou na condição de pré-candidato, né? Devemos estar preparando uma convenção para os próximos dias. Temos conversação com cidadãos aí de outros partidos, que a gente formou um bloco de discussões e está afunilando já em direção a convenção que a gente deve estar fazendo aí por volta do dia 30, no máximo até o dia 5, né, de agosto, e a gente deve fechar isso com participação com tangaraenses que amam essa cidade, que desejam o bem do município. Falando na cidade, nós precisamos de algumas medidas. A Tangará merece ser uma cidade inteligente, né? Uma cidade que tenha aí uma perspectiva, né, de qualidade de vida para o povo. E a gente se esforça para isso. Eu me esforcei num outro mandato. Por exemplo, eu encontrei uma cidade que tinha uma academia de saúde que foi doada pela empresa Martinello, que era lá na Vila Olímpica. Eu deixei 30 e poucas academias instaladas. Academia para terceira idade, mas para o exercício, para uma caminhada ali naqueles aparelhos. Né? A gente puxando para o nosso lado agora, né, já que o senhor é um pré-candidato a prefeito, né? Nós somos aqui corretores de imóveis e esse ano, assim, eu já entrei, né? Eu sou estagiário, mas já entrei nessa gestão atual, nesse nicho. E a gente, por exemplo, o André pode falar muito bem, que já tem mais de 10, e ele compara, né, antes e o depois. Então, eu vejo que a gente ficou muito, qual que é a palavra? Desassistido.
Na verdade, o que a gente pode estar colocando alguns pontos. Eu acompanhei a gestão do senhor, né? Desde lá de trás. Se eu não me engano, na gestão do senhor foi aprovados 15 ou 16 loteamentos. E em 4 anos, na nossa atual gestão, não foi aprovado nenhum. Aí vem a pergunta, como que uma cidade desenvolve, né? Porque tem todo o seu lado, né, de empreendedores que quer ver o seu investimento dando resultado não só para o bolso dele, mas para que a comunidade também cresça num total, né? E nesse quesito está travado, né? E talvez dos que a gente convidou aqui, eu acho que o Fabinho é o mais técnico para falar justamente desse assunto. Porque talvez a sociedade, num conjunto, ela não tenha esse conhecimento a respeito do plano diretor de expansão, né? A nossa cidade, ela sofreu muito com a água, né? Teve aquela crise hídrica, né? Muito tempo, sofreu, né? Quem morava no Alto da Boa Vista se salvava, quem não morava... E, né, deu solução. Só que existe um problema pior, que é a questão do esgoto. A gente falou com alguns que veio aqui, o Eduardo Sanches, o Cabral do Habita Bem. Então, bastante deu um ponto, né? Mas eu acho que... Na verdade, apontaram uma dificuldade ou uma burocracia ali para ser resolvida, entendeu? Mas parece que ninguém dá solução para esse problema, né? E eu acho que é falta de conhecimento técnico para dar uma solução para a comunidade geral, né? Não só para nós que é construtor, que tem imobiliária, que é corretor. Não é só para nós, é para a sociedade mesmo, né? A Tangará tem uma história, inclusive tem uma obra que foi escrita por um professor Aires. Ele fez um mestrado em uma universidade e esse mestrado, o tema dele da tese dele de defesa era o desenvolvimento urbano de Tangará. Olha só. Eu tenho esse livro, eu vou localizar ele na minha bibliotequinha particular e qualquer coisa eu te passo para você. Às vezes, eu copiar tenho o maior interesse. Tal, né? Nessa área. Essa obra desse professor foi interessante porque ele era professor da rede pública, efetivo, lecionava no 29, no 13, teve passagem por escolas de Tangará no período que ele estava desenvolvendo o mestrado dele. Era um professor de geografia e estava fazendo um mestrado em urbanismo, né? O desenvolvimento urbano de uma cidade como Tangará. E, na ocasião, eu era secretário de Educação. E, quando ele me apresentou o trabalho dele, eu me interessei para que ele transformasse ele num livro. Então, a edição dele, na época, foi em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E, na época, eu me interessei para que ele fosse, para que chegasse a mais pessoas que pudessem fazer uma leitura e ter uma compreensão dos problemas urbanísticos que nós tínhamos em Tangará e que travavam o desenvolvimento de Tangará. Um pouco das questões, e eu faço comparativos, porque muita gente compara Tangará com cidades mais jovens, um pouco do que Tangará. Compara com as mais antigas, como Diamantino, Rosário e tal, mas compara com Sinop, Sorriso, Campo Novo, Primavera, né, Lucas e tal, até Mutum. Fazem comparativos e tal. Mas a diferença está na origem. Tangará foi fundada, foi colonizada por uma empresa, CITA, Sociedade Imobiliária Tupã para a Agricultura. Vieram de uma cidade do interior de São Paulo, ali de Tupã, e instalaram a empresa aqui. Tal. Eles tinham as áreas, né?
áreas que são conhecidas aqui as glebas, né? Juntinho, Esmeralda e tal, tinha as glebas que foram parceladas. Fizeram um parcelamento de solo para pequena, média e grande propriedade e fizeram um planejamento para um loteamento urbano para dar sustentação para aquelas pequenas e médias propriedades que estavam se implantando. Quando planejaram Tangará, planejaram uma cidade com esse pivô central da cidade aí que vai da 2 até na 42, né? Quer dizer, cerca de 40 quadras aí, né? 40 ruas ali, 40 ruas, Sim. né? E tal, com um parâmetro importante. A cidade, se tivesse ficado naquele tamanho, já era maior do que Nova Olímpia, né? Só se tivesse ficado naquele tamanho. Mas que foi se expandindo. Isso foi fim da década de 50, começo da de 60, pertencendo à Barra e Diamantino, né? Do Seputuba para lá pertencia a Diamantino e do Seputuba para cá pertencia a Barra. A Barra, um município incipiente na época, quer dizer, muita dificuldade, nem acesso a Cuiabá não era fácil, atravessava de balsa, né? Depois é que construiu a ponte e tal. E os municípios do Mato Grosso, aqui a parte norte, que continuou sendo Mato Grosso, sofriam muito por falta de recursos. O governo se ocupava dos municípios da parte sul de Mato Grosso. Então, você pegava ali Três Lagoas, Dourados, Aquidauana, a própria Corumbá, né, Campo Grande. Essas cidades se desenvolviam porque os recursos do Estado eram direcionados para essas cidades. E nós aqui ficávamos com cidades muito pequenas e incipientes. Mesmo o caso de Tangará, que se implantou planejada por um arquiteto bem formado, colega do Oscar Niemeyer, formou junto, desenvolveu um projeto, uma cidade planejada, mas que também não levava em consideração alguns aspectos que no urbanismo de hoje têm que ser considerados. É como Brasília. Brasília, você pensar em Brasília e acessibilidade, não tem nenhuma, né? E tal, muito complicado. Mas show, era uma cidade moderna que foi apresentada para o mundo como uma das cidades mais modernas. A rainha da Inglaterra veio conhecer Brasília na inauguração, se hospedou no Hotel Nacional em Brasília e tal. Mas era uma cidade que dependia de locomoção pessoal. Sim. Mesmo. Você não... Mas aqui, por exemplo, você tem a 19. No planejamento, passa um córrego ali, né? Onde tem aquela panificadora Cristal ali, Sim. Do lado de cima tem uma farmácia, um Sim. escritório de advocacia, alguma coisa assim. Ali naquela rua ali, os lotes cruzam o córrego. Então, a pessoa tinha escritura do lote que cruzava o córrego, do outro lado do córrego. Olha, resolveu-se um problema ali com uma senhora chamada Joana, que tinha um lote ali, ela tinha escritura. Então, todo prefeito ia conversar e tal, e ela estava ali no centro de Tangará, porque aí Tangará cresceu, mas ela estava ali, mas foi asfaltando, o volume de água de chuva, quando dá uma chuva forte, né? Alagava tudo. Não chegou a ter problema com ela, mas, assim, poderia ter, porque era uma casa construída, assim, alicerce, madeira e tal, e que, numa enchente uma hora maior, poderia carregar e, às vezes, até ter problema maior mesmo, né? Mas estava no centro da cidade. Mas que culpa você podia atribuir para ela se ela comprou, tinha escritura lavrada, registrada na Barra do Bugres ainda, de um lote dentro da cidade? Olha, aqui o São João nasce no bosque, atravessa ali, foi feito galeria ali, uma galeria aterrada e o povo construiu em cima. Tinha mercado, tem oficina, lojas e tal, tem casas ali e tem um córrego passando por baixo.
certo? Na primeira quadra. Quando você sai na Avenida Brasília, ali onde tinha aquele mercado, que era o Mercado Mendes, né? Ali tá tudo debaixo do córrego. Tem um certo? córrego embaixo ali? O córrego que nasce dentro do bosque. E tal. Você imagina que loteou em cima do córrego, né? Irregular, né? Hã? Irregular, né, e tal. Mas o que eu estou querendo mostrar é assim, que mesmo para a formação de um arquiteto e tal, na época, às vezes, veio, conheceu as pontas, planejou, desenhou, foi embora, mas tinha um córrego, né, e tal. E os problemas vêm depois, Sim. né, e tal. Você vai fazer o quê? Né? Aí veio a prática dos novos loteamentos irregulares. Olha, quando o município se instalou, dona Thaís mandou projeto para a Câmara para criar o Código de Obras do município, chegou ao ponto de ter um capítulo que se chama, se você pegar os códigos de obras que Tangará já teve e chegar no primeiro, você vai ter um capítulo que fala assim, dos loteamentos clandestinos. Nossa! Está no código. No primeiro Código de Obras de Tangará, dos loteamentos clandestinos e tal. De tanto que tinha. Portuguesa, Vila Alta, Jardim Acácia, São Pedro, Santa Lúcia, Paraty, aí a Vila Goiás, ali para o lado da Mineira, né? Debaixo aqui do Jardim Angola, aquela região. Vila Horizonte. E daí foi, né, para os tais dos loteamentos irregulares. Quando a dona Thaís estava prefeita, ela regularizou vários. Jardim Acácia, Vila Alta, né? Foram vários loteamentos ali que foram regularizados naquela ocasião. Mas nós tivemos outros problemas. Por exemplo, a legislação de 1934 já dizia que no registro do loteamento as áreas de reserva passam automaticamente para o domínio do município. Mas tinha um registrador em Barra do Bugres que não entendia assim. E aí ele permitia que dificultava para o município e permitia que o loteador vendesse áreas que eram públicas, porque foram reservadas. Saía luteando tudo. E tal. E essa prática criou dificuldades até recente. Se você pegar uma sentença, eu posso conseguir uma cópia dela para te mostrar, teve uma sentença aí, uma decisão judicial, que foi um pedido meu para o juízo diretor do fórum, que subiu para a corregedoria para tomar uma decisão, porque havia bloqueio no registro de imóveis, havia uma registradora substituta na época que negava matrículas para o município de áreas que eram de reserva do loteamento original. Aí dizia que tinha que passar escritura, que o loteador tinha que passar escritura para o município. Dava certidão para a pessoa, de que era propriedade da loteadora. Aí você veja que isso foi criando de costumes, né, irregulares. Hábitos, né? Hábitos. Aí, loteamentos novos, a tendência de pôr as áreas de reserva nas baixadas, nas beiradas beirada de córrego e empurrando, tal, né? Empurrando e tal. As melhores áreas loteava. Lotes. Cortava os lotes. E as ruins iam ficando para o município, iam ficando encostada, né? Aí, ou outros que não entendiam, que loteava até pertinho do córrego e aí o córrego não incorporava como área de preservação permanente, que também na legislação estabelece. Aí é espertão. Né? Mas tinha muita irregularidade, né? E tal. Dividir, fracionar, né? O Instituto do Fracionamento. Fracionamento é a divisão de lote. Lote de área loteada. Aí você vai fracionar áreas rurais. A gente já teve muita coisa nesse sentido. E ainda a gente ouve falar em
coisas que estão surgindo por aí ainda. E eu, às vezes, até me disponibilizei com pessoas, né, comunicando o MP de divisões irregulares e tal, na área rural, fora do perímetro urbano, transformando em área urbanizada, sem estrutura nenhuma. E depois, se a pessoa precisa de água, precisa de energia, quer a coleta do lixo, aí quer uma creche, quer um campinho de futebol e tal, mas o lote, ruínas, aí tem alguma coisa de 7 metros de largura, se você for pensar. A gente teve aprovação de loteamento aqui já nos anos 2000 e pouco. O Parque do Bosque, né? Foi o senhor que aprovou, né? O Parque do Bosque foi o segundo loteamento que eu aprovei aqui em Tangará. Mas antes, né, em gestão anterior, nós tivemos aprovação de alguns loteamentos que seguiram o projeto de um loteamento popular. Para ter preços mais em conta, né? Mas que e com isso, então, não tinha a exigência de ruas mais largas, né, de vias de circulação mais largas, iluminação pública, asfalto. Primeiro não se exigia, quando se passou a exigir, não se cuidava da qualidade. A distribuição elétrica também feita de forma a não preservar o interesse da... Quer dizer, olha, a SEMAT tinha uma regra de que você pode puxar energia até 40 metros de distância do poste. Então, uma última quadra, nunca o postamento ia até no fim da quadra. Ficava lá no meio da quadra ou no começo e tal, né? Porque aí o outro loteava do outro lado, fazia a mesma coisa. Então, aquela rua que emendava ficava escura. Coisas assim, né? A cidade passou por muitos problemas urbanísticos, mas o que aconteceu? De 58, quando aprovou o primeiro loteamento lá no Registro de Imóveis de Rosário Oeste, até a instalação do município em 77, não tinha fiscalização nenhuma. Foram 19 anos de existência, dividindo irregularmente, loteando irregularmente, certo? E sem um município porque a Barra não vinha aqui. Para fiscalizar, né? Para fiscalizar, para nada, né? E tal. Não tinha. Faziam o que era possível com o pouco que se arrecadava. Por isso que eu falei da divisão de recursos do Estado, tudo para o Sul, né? Para a parte Sul. E eu participei disso. Eu participei de um movimento em 78, porque dia 1º de janeiro de 79 já era Mato Grosso do Sul. O vice-governador tinha assumido o governo do Estado, Cássio, né, de Barros, e o secretário de Educação de Mato Grosso ficou sendo um secretário lá de Corumbá, que era o secretário aqui estadual de Educação. Havia um programa que tem até hoje, pelo menos parecido, né? Na época chamava Plidef, hoje é PNLD, né? Houve mudanças aí, ou já tem até alguma terminologia mais atual. Mas é o programa do livro didático. Ele sempre tem uma reserva técnica para o ano seguinte, certo? Do livro didático. Em 78, a Secretaria de Educação estava entregando toda a reserva técnica para transferir para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul. Sim. E aí tinha uma professora de Cuiabá, a professora Conceição de Paula, ela regimentou os diretores de escola na época para questionar e chamar a atenção e tal, e aí suspendeu a transferência dos livros didáticos por ação da professora Conceição de Paula. Porque você imagina se um Estado que o governo que vai dividir, o governo leva até os livros didáticos que estão em reserva técnica para uso nas escolas, leva tudo para outra parte que está dividindo, você imagina máquinas e isso e aquilo e tal. O Estado ficava... Então, por isso que eu contei essa passagem, né? Para dizer que nós ficamos abandonados urbanisticamente. Sinop foi diferente, já foi numa década lá na frente. Quando
criou o loteamento ali, a colonizadora, logo emancipou. Sorriso, todas emanciparam rápido. Poucos anos de existência como distrito. Já nós não, nós existimos aqui como distrito 19 anos. Abriu Vila Portuguesa, Jardim Acácia, Vila Goiás e tal. A gente não encontra nada que a Prefeitura de Barra tenha chamado para rever isso, né, e tal. Eu tive, recentemente, enquanto estava na prefeitura, tive que buscar aí documentação para provar que o cemitério central, onde hoje é mais assim, é um campo sagrado ali, mas está com poucos túmulos ali que permaneceram, a maioria transladou, mas o terreno a gente considera. Nós somos de um povo latino, de descendência latina, que considera cemitério como terra sagrada, né? Sim. Implantou-se um cemitério ali e tal, em que a loteadora depois entendia que ainda tinha que voltar para eles a área, certo? Rapaz. E tal. Tive que ir atrás de declaração da Prefeitura da Barra de que em 61 já tinha o cemitério ali, que na época da febre já tinha o cemitério e tal, para desconstituir aquele tipo de cobrança, né? Para Não perder, né, no caso. E nem pagar por algo que já está ali, né, e tal. Mas é assim, Tangará precisa de uma gestão forte, que fiscaliza esse tipo de coisa, para coibir novos problemas dessa ordem, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma cidade, uma gestão que faça uma gestão mais eficiente no ponto de vista assim, da mobilidade. Né? Não basta você ter reguladores de travessia, você tem que pensar em fluxo. Tem que ser de forma inteligente, né? De forma inteligente. Né? Penso né? Que as coisas têm que ser feitas com mais planejamento e com mais determinação, para que a cidade não sofra, né? Maravilha. Esse foi Fábio Junqueira. Então, para vocês aí que têm dúvida que o homem está de volta, ele estará de volta concorrendo a esse cargo, está agora como pré-candidato a prefeito Tangará da Serra. André, quer falar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu só quero agradecer o Fábio, né? O Fabinho Junqueira, por estar atendendo, né, o nosso convite. A gente ficou muito feliz e muito grato, né? A gente agradece de coração, né? O senhor recebeu nós ali na sua residência, né? Com toda a atenção, com todo carinho, né? Serviu até um café muito bom pra gente ali. A gente é muito grato, né? O senhor trouxe também o senhor assessor, né? Doutor Eres é um pré-candidato a vereador. Mesmo? Sei eu. E que foi secretário, né? Eu lembro com a gente ali há alguns anos e tal. Muito preparado, né? Que bom. Então, eu agradeço, muito obrigado. Que o senhor tenha aí um sucesso aí, né? Mas tenho, por exemplo, eu sei que quem me indicou para vocês, para esse podcast, foi o Fábio, né? O meu xará, o Fabão, né? Também muito dedicado, né? A gente tem eu até agradeço ele também, ele deu muita atenção pra gente. Ele já veio aqui num podcast? Ele não veio ainda. Não veio ainda. Quem veio foi o Horácio? Foi o Horácio, o Escobar e o Eduardo Santos. Tá. Quero agradecer também. Eu gostei muito, aprendi muito também. Eu não sou muito ligado, assim, nunca tive muito interesse. E até nesse podcast aqui, nós estávamos falando antes com o Vitão ali, que, cara, não era a minha intenção trazer pessoas de política e tal, né? Porque eu não tinha interesse, assim. Mas eu acho que dos convidados que a gente teve, 11 convidados, a maioria foi alguém ligado ou que é pré-candidato e tal. Então, assim, para mim é tanto me chama a atenção para a importância disso, né? Porque eu acredito, assim, que nós estamos vivendo um momento político aí no nosso Brasil por conta de pessoas, às vezes, que era como eu, não dava muita importância, né? Então, não tinha um olhar mais, assim, mais profundo em relação às escolhas. Então, assim, eu vejo que até pelas pessoas que eu convivo, que têm uma admiração pela gestão do senhor, acredito que possa ser uma
uma boa escolha, o senhor como futuro prefeito aí de Itagra da Serra. Obrigado. Que Deus abençoe o senhor, né? Que seja conforme a vontade dele, Sim. né? Que se for do agrado dele, eu acredito que a Bíblia diz, né? Que não é instituído nenhum rei, nenhuma autoridade, se não for, né, permissão dele. Então, que Deus... Mesmo que quando tem para o mal, né? Porque Justamente. às vezes as pessoas se desviam, né? Se a no gente caminho. pensar, você já pensou alguns governantes que já houve no mundo e alguns que até ainda há, né? Teve uma missão para conseguir fazer coisas boas para as pessoas, né? E depois se desviam do rumo, do caminho e fazem o mal, né? Então tem começa que haver certo, né? preocupação. Sim. Eu acredito também que o governo mal é Deus que coloca também Ele como juiz ao permite, né? povo. Né? Então eu acredito que possa vir aí uns próximos anos muito abençoado. Né? Tangará da Serra tem um povo muito bom, povo honesto. Né? Eu não sou de Tangará da Serra, mas não nasci aqui, mas já me sinto parte aqui, né? Já moro aqui, vai para o 4º ano. E é uma cidade realmente de um povo abençoado. Eu creio que Deus vai proporcionar uns governantes cada vez melhores. Que Deus possa abençoar o senhor, a família do senhor. Como que é o nome dele? É um nome diferente. Tem um apelido ou não? É só essa. Eu só chamo pelo meu sobrenome, às vezes. Pondé. Como? Pondé. Tem um comunicador famoso, né? Chamado Pondé. Né? Pondé. Eu já ia perguntar se... Eris é o nome de uma estrela. É o nome de um estrela. planeta, né? Olha. É um planeta. Você tem os planetas do sistema solar e depois você tem os planetas menores. São, acho que, uns 5 planetas menores. Ceres, Meia. Eu descobri isso com meu netinho. Meu netinho e aí, olha... Tem Ceres, mas tem Eris, né? E eu apresentava ele lá em casa como Dr. Eris, né? Olha o planeta. É ele, Dr. Eris aí. Que Deus possa abençoar aí o Vitão, o Wellington. Deus abençoa. Amém. Deus te abençoe. E esse foi o nosso episódio com o Fábio Junqueira. Fica na paz e até mais. Valeu. Obrigadão, viu?